Olá, você que acompanha o Vida Empreendedora. Inovação, propósito e transformações. Estou hoje com um empresário que passou por essas 3 palavras de uma maneira muito intensa ao longo de sua vida de empresário, de empreendedor. Estou hoje com Fábio Lopes Bueno Neto, empresário da 24/7, você deve conhecer. Ele vai falar um pouco sobre este caso, vai falar um pouco sobre sua história, seus percalços, suas regras de sucesso. Fábio, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar no Vida Empreendedora, colaborar com essa iniciativa entre o PNBE e a FECAP, de trazer a vida real dos empreendedores para esses jovens que gostariam de empreender, que gostariam de ser empresários, melhorar suas próprias carreiras. Queria começar perguntando para você, me defina a 24/7 e como você chegou a ela. Boa tarde. A 24/7 significa 24 horas por dia, 7 dias por semana. A empresa não para e a 24/7 nasceu do meu primeiro emprego. Eu trabalhei, primeiro e único emprego. Eu fui ter meu primeiro emprego quase aos 40 anos de idade, aos 38, 39 anos. Eu sempre empreendi desde 6, 7 anos de idade. Eu trabalhava nas páginas amarelas e apareceram com um projeto lá de vender livro muito barato. E eu olhei e falei assim, isso é transformador. Esse negócio de mudar o mundo tem a minha cara. Eu sempre fui de fazer grandes mudanças onde eu estivesse trabalhando. Estavam com um projeto de vender livro a R$1 e era muito difícil para vender, porque se você coloca numa livraria, ninguém quer colocar na vitrine um livro tão barato. Você tem que ocupar 30 espaços de livraria para equivaler a um livro de R$30. E na banca de jornal também ele ficava perdido no meio do mundo de outros itens. E eu fiquei quebrando a cabeça como é que vendia. Eu conseguia vender localmente ou pontualmente, eu quero dizer, para uma secretaria de educação de uma cidade, alguma coisa desse tipo, mas era muito difícil de vender e eu fiquei quebrando a cabeça até um dia que eu passei ali na Fiesp, tinha uma máquina que vendia de quase tudo, cafezinho, refrigerante, água. Aí eu falei, vou vender livro aqui. E aquilo, diferente das outras, de quase todos os outros negócios que eu abri, não teve business plan. Falei assim, vou fazer. Eu tentei fazer alguma coisa, mas eu procurei no mundo inteiro, não achei. Minha irmã que mora na Austrália procurou lá pela Ásia, e eu rodei aqui a América do Sul, procurei na Europa, procurei nos Estados Unidos e não existia máquina de vender livro. Tá bom, se não tem, vamos fazer. Deve ser uma boa oportunidade. É claro que eu escutei aqui, se é louco, o brasileiro não lê, muito menos vai comprar de uma máquina. Mas não foi bem isso que aconteceu. Foram 2 anos de pesquisa, desenvolvimento de máquina, experimenta daqui, experimenta de lá, e até que eu consegui uma autorização do metrô para colocar uma máquina funcionando. A primeira máquina foi no dia 29 de março de 2001 que funcionou. E no primeiro dia foi bastante curioso, foi por conta de 2 anos de investimento e de mexe daqui, mexe lá e adaptação de máquina, aquele negócio todo. Eu coloquei a máquina para funcionar e é claro que ela não funcionou, né? Não andou. Estava tudo planejado, testado, mas não rodou e eu passei a noite inteira fazendo gambiarras de todos os tipos na máquina, de colocar pedacinho de clips, fita adesiva de tudo quanto é jeito, durex, fita isolante, e no fim ela funcionou lá pelas 5, 5:30 da manhã, deu para funcionar direitinho a máquina e eu estava lá super animado e fiquei do lado da máquina. E o pessoal parava, olha que bacana, que legal, que bacana, que legal, e nada, ninguém comprou um livro o dia inteiro. Estava dando 5 e pouco da tarde, eu estava pronto para pegar, dar dinheiro para alguém, para falar assim, olha, compra aí, pelo menos para eu ver, né? Porque só eu coloquei, queria ver esse negócio funcionando. Mas foi nesse horário que começou a sair o pessoal que tinha renda.
Então, porque ali foi na estação São Joaquim do metrô, ali tem cursinho, tem faculdades e tudo. Falei, faculdade, cursinho, vai vender com a beleza. Eu esqueci que, do mesmo jeito que o pessoal do cursinho, que está na faculdade, estudante é duro, mas ponha duro nisso, né? E aí o pessoal que tinha dinheiro começou a comprar, falei, que beleza, eu relaxei, porque foi uma ansiedade muito grande, eu já era muito experiente com muitos negócios em diversos segmentos e falei assim, não é possível que eu tenha errado tanto, né? Errar, vai lá, mas errar desse jeito é muito difícil. Aí nos próximos dias aí foi aumentando, foi vendendo, o pessoal começou a trazer um dinheirinho para comprar os livros e no primeiro mês a gente vendeu 240 livros nessa máquina. Aí foi aumentando os espaços, etc. A gente chegou a vender de 240 livros no mês, nós chegamos a vender 100 mil livros por mês. Olha só. 100 mil livros é o equivalente a 10 megastore e equivalente a 83% de tudo o que as bibliotecas de São Paulo juntas emprestam de qualquer tipo de livro no mês. Então a gente chegou a uma marca bem significativa, uma entrega muito grande para uma população que normalmente não lê por falta de acesso, por falta de recurso, por falta do livro estar no caminho dela, porque às vezes você ir numa biblioteca é mais caro de comprar um livro que a gente vende, ou vendia, por conta do preço do transporte. Então, você pegar o busão para ir e voltar, ou o metrô, o ônibus, o metrô para ir e voltar é mais caro do que um livro, que a grande maioria desses livros foi vendida até R$2. Acho que essa história me ajuda a refletir, Fábio, se você me permite, alguns pontos interessantes. Primeiro que você trouxe uma inovação pensando na ótica do consumidor, pensando na ótica de quem usa. Certo? Não é inovação por ela mesma, é inovação no sentido de melhorar o que você usou a expressão acessibilidade ou acesso ao livro. Assim? Então isso é particularmente interessante, quer dizer, você identificou que havia pessoas que não faziam uma aquisição, no caso de livros, por não estarem, não terem a melhor forma de ter acesso a esse livro. E a outra coisa é quebrar os, digamos assim, os estereótipos, né? Brasileiro não lê, né? Brasileiro não lê. Era um estereótipo que você falou, não, desculpa, eu vou vender no metrô, e isso para mim faz um sentido interessante conceitualmente, que deve ser útil para todo mundo aqui, né? Queria ouvir de você, um pouco antes, como chegou a 24/7. Você é médico, essa é uma particularidade muito interessante da sua vida. Em geral, a gente não vê profissionais de medicina nesse sentido empreendedor. Em geral, a medicina é uma área, digamos assim, conservadora. Você precisa seguir protocolos, precisa ser muito, digamos, estreito na condição da saúde, por motivos evidentes. Como é isso entre ser médico e ser empreendedor? Me conta um pouco. Eu acho que isso não tem muito a ver com a profissão e muito mais com a criação. Meu bisavô, meu avô, meu pai sempre foram empreendedores. Eu lembro mais, eu não conheci meu bisavô, mas meu avô eu conheci. E ele era pau para toda obra. Ele, meu pai e meus tios tinham fazenda no Norte do Paraná, companhia de aviação, cinema. Ele foi o sócio número 1 da Cocamar, que é uma cooperativa bilionária lá no norte do Paraná. Meu pai fundou a cooperativa de menta. Eles faziam coisas inusitadas. O meu avô, por exemplo, ele morou na ilha de Santa Helena, que foi onde meu pai nasceu, onde o Napoleão foi exilado. Um dia ele estava vendo, ele fazia parte da associação comercial da ilha e todo mundo dando risada, esses loucos aqui querem que a gente mande lagosta daqui para a Argentina, a lagosta viva, e kkkkkk. Aí o meu avô entrou, perguntou, o que é isso aí? Essa história da lagosta. Eu falei, não, pode responder que nós vamos fazer, que eu vou fazer. E fez, ele abriu um furo na proa de um navio e outro na popa, então ele mantinha a água fresca e as lagostas vivas dentro do navio. E o meu pai também sempre me estimulou. Eu, quando tinha 6 anos de idade, falei, quero ganhar um dinheirinho. Ele falou, trabalha. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu falei, planta. Aí eu plantava no fundo do quintal, vendia na feira, fazia pipa, vendia na feira, fazia comprava carretilha, depois eu vendia na feira, ou para os meninos ali, depois eu comecei a montar. Eu só
pagava para o cara, o marceneiro, fazia as peças, eu montava, eu comprava mais barato, agregava um pouquinho de valor. E eu fui fazendo essas coisas. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade, com 17 para 18 anos, na faculdade de medicina, e você passou no vestibular, você acha que é o cara, né? E aí vira vagabundo. Aí mal sabe que foi ali que começou a encrenca, né? O curso de medicina acho que tem a maior carga horária de tudo que existe por aí. E é pesado, a gente entrava na faculdade às 7 horas da manhã, saía às 11 horas da noite, e a minha faculdade era pequena em termos de aluno, eram 40 alunos, 41 alunos por turma, e um hospital de 500 leitos. Então a gente respirava aquilo o tempo todo, mas nas férias eu estava o próprio vagabundo, e eu falava, quer fazer alguma coisa? Eu falava, quero abrir um boteco na praia. E montei um boteco na praia. Bar na praia é uma coisa bem legal, quem quiser fazer, ó, é divertido pelo menos, né? E esse boteco na praia, na época eu sempre trabalhava, fazia pesquisa para o IBGE, eu dava meu jeito de ter dinheiro. E teve uma época que eu lembrei disso só meio recentemente, meu pai ficou muito doente, ele fraturou a coluna cervical, caiu em casa e o negócio ficou preto de dinheiro lá em casa. E eu estava tocando uma clínica de uma tia e da minha mãe, eu ajudava na administração, e surgiu a oportunidade de botar o negócio de batata frita. Esse boteco vendia só batata frita. De batata frita num pavilhão de exposições em Curitiba. E foi até legal, porque o primeiro dia o saco era desse tamanho e tinha uma fritadeira só, esse aqui o material que eu usava na praia, e fez uma fila de 100 metros ou coisa assim para vender batata, e era minha namorada, eu e a minha mãe, que ficava na caixa com aquelas fichinhas de pôquer que a gente tem para jogar baralho em casa. E fiz aquela fila enorme e eu fui dando jeito a gente foi dando jeito de comprar mais fritadeira durante o dia. Eu passava colega de faculdade, parente, eu pegava e jogava para dentro para ajudar a trabalhar. Eu sei que no fim do dia a gente estava com 5 fritadeiras e não uma, e eu fui cortando o saco, porque era enorme, até ficar numa quantidade que é hoje uma batata frita do McDonald's, uma batata normal do McDonald's. Eu sei que no fim multiplicou por 25 vezes a entrega, foi para 1/5 o tamanho do saco e multiplicou por 5 as fritadeiras. Eu aprendi o que era escalabilidade e o que era estar preparado para sucesso e não para mais ou menos. Eu nunca mais fiz nada para não dar muito certo. Se você faz um negócio para dar mais ou menos e der certo, você paga o maior mico e não ganha dinheiro. E se você faz um negócio para dar muito certo e ele não dá, ninguém vai te criticar por falta de planejamento de dar certo. E nesse negócio eu fui ajudado também por um pessoal da Coca-Cola que acreditou, porque eu fui pedir ajuda para ter freezer, essas coisas, ninguém deu. O cara não só acreditou, como ele botou uma equipe escondida e botou caminhão cheio de bebida gelada do lado de fora, sem eu saber, e ele botou a turma dele para trabalhar lá dentro. A hora que o negócio pegou fogo mesmo, e o negócio bombou, mas bombou assim absurdamente. E esse negócio virou loja em shopping, eu fiz carrinho, eu mesmo fiz o protótipo do carrinho. O carrinho consumia a mesma coisa que uma cidade pequenininha, o consumo de energia elétrica era descomunal. E deu muito certo, esse negócio foi crescendo, tinha loja em shopping, esse negócio durou 20 e tantos anos, até que a gente pegou uma época do Sarney, daquela história daquele plano, acho que era o Funaro, na época do Sarney, eu não lembro, mas que congelaram os preços e não tinha abastecimento. Então a gente foi fechando loja porque não tinha produto. E também a gente investe, então vamos investir, peguei dinheiro a 2%, estava com 30% no fim das contas o dinheiro, então de juros. Então deu uma encolhida, ficou uma loja, e essa última loja fechou depois de, não sei, 20 anos, coisa assim, quando o shopping quis comprar aquela área para botar uma loja grande, fazer uma expansão das lojas americanas. E eu fui tocando minha vida e depois eu junto com esse negócio de batata frita, de lanchonete, eu abri uma empresa de peças de tratores, que eu vi que o negócio era bacana, e eu fiz uma coisa completamente diferente, todo mundo tinha estoque,
Um amigo meu queria vender o computador, eu falei assim, olha, eu compro se você fizer um software de equivalência. Então, eu vou ter esses rolamentos aqui, a hora que eu encontrar equivalente, você vai cadastrando, e quando um grupo de equivalentes encontrar outro grupo de equivalentes, você soma e vira, sei lá, de 5 de cada grupo, vira 10. Eu trabalhava com 0 de estoque no andar de cima de uma clínica de oftalmologia de um amigo meu. Ele chama Irineu Antunes, um cara muito bacana. E essa empresa andou direitinho, ganhava dinheiro com ela com 0 de estoque, com pura informação que os tradicionais não tinham. Olha só. Era eu, um motorista, que a gente tinha que ser ágil em pegar as peças, pegava as peças, raspava o material, lá, o número da peça, e vendia uma peça de R$100 por 1.000 e cacetada, e ainda era muito mais barato do que os antigos. Mas isso daí foi andando e passamos os percalços bons e ruins da vida, né? E foi esse um resuminho da minha vida empreendedora antes da 24/7. Da 24/7. E a 24/7, ela viveu algumas coisas bacanas, que foi esse crescimento, ela foi crescendo. A gente tinha uma dificuldade que os contratos eram instáveis com o metrô, mas mesmo assim cresce, a gente foi desenvolveu bandejas próprias, desenvolveu máquinas para vender livro, porque as primeiras eram puras adaptações, aí ele mandou fazer na Alemanha essas máquinas e realmente ficaram muito bacanas. Aí a gente começou, no meio do caminho, começou a tomar pancada, né? Parecia até uma perseguição da Idade Média, a coisa de Inquisição, porque a primeira coisa que aconteceu assim que foi chocante, que eu posso dizer até que me deixou deprimido por muito tempo, mas antes das coisas mais bacanas disso, né? O livro que mais vendeu nos primeiros 2 anos da empresa foi um dicionário de matemática. Todo mundo, ninguém acreditava, nem eu, mas era eu que conferia os números. E depois disso, o que mais vende até hoje é filosofia. Nietzsche vende que nem pão quente, o que puser vai. Platão, Diderot, Proust, Maquiavel vendia bem, o Arte da Guerra, do Sun Tzu, também vendeu. Eu talvez tenha vendido umas 100 mil cópias desse livro, alguma coisa assim. A gente já vendeu 7,5 milhões de livros, é um número mega expressivo. Mas a primeira pancadona que a gente tomou foi quando eu fui colocar umas propagandas na lateral da máquina em tamanho A3 e botava de 4 livros, ficava bonitinho. Aí eu falei, não, você não pode. Eu falei, por quê? Porque a moldura parece com a nossa propaganda. Eu falei, mas isso não faz sentido. Mas você pegar aqui, olha ali, tem uma máquina vestida inteirinha de Pepsi Cola. Nada que eu tenha contra a Pepsi Cola, mas a Pepsi é a Pepsi, a sua empresa é a sua empresa. Eu falei, quer dizer que eu não posso botar Machado de Assis, a Pepsi pode? Pode. Então aquilo lá foi a primeira porrada muito grande, já tinha havido algumas outras. Depois, e a gente quando tem isso daí, você vai, prepara, aumenta a venda, porque foi colocado e funcionou. E quando você vai encolher a empresa, encolher as vendas, porque isso baixou 20% as vendas. Tinha crescido 25%, baixou 20% as vendas, e isso, quando você tem que demitir funcionário, diminuir infraestrutura, diminuir prédio que já aumentou o espaço, as pessoas quando tomam atitudes dessas não têm ideia do que é encolher, o que desencadeia. Quanto custa encolher o negócio. Depois disso, aí eu usei todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha, que ia entrar dinheiro no investidor para fazer desenvolvimento de máquina. É a mesma coisa, não, vou mudar a lanterna de um Gol. O custo de mudar a lanterna de um Gol e mudar uma linha de produção para fazer alguma coisa para você é uma coisa assim descomunal. Aí eu fiz esse negócio e a gente botou máquina bacana mesmo para vender livro do jeito que eu quisesse, até tamanho A4 cabe nas máquinas. E tinha um secretário de transporte metropolitano chamado Portela. Esse sujeito chegou, tira. Eu falei, caraca, tomei R$1 milhão emprestado para fazer esse negócio. Por que tira? Não, porque está atrapalhando o metrô. Esse colosso que é o metrô de São Paulo estava sendo dito como sendo atrapalhado. E aí foi a primeira grande porrada financeira que a empresa andou muito bem até aquela época, mesmo com essas outras coisinhas esquisitas que vinham.
E a gente passou de 2009 a 2011 queimando todo o capital que tinha e todo o crédito que tinha. Não deu um mês de lucro depois desse negócio. A gente perdeu 70% da venda com essa atitude insana desse Portela. Tira, que está atrapalhando. Falei, cara, um pouquinho, menos de 1 metro quadrado, atrapalhar o metrô é muito, né? Podia realocar, eu fiz estudos, entreguei na mão dele, eu fui falar com o Serra, entreguei na mão desse cara, tentei tudo, não consegui, mas eu continuei insistindo por 2 anos, queimando todo o capital que eu tinha, todo o crédito que eu tinha, até que eu falei, bom, vou fechar. Isso era em dezembro de 2011. E eu falei para meu pai, pai, fui lá conversar com ele, né, porque ele sempre foi um grande conselheiro. Ele só perguntou, quanto tempo você vai levar para acabar com o teu estoque, fazendo uma mega liquidação? Eu falei, só 4 meses. Eu falei assim, então dá, então fecha, tá? Porque o dinheiro que você vai gastar versus o estoque que você tem de livro vai dar na mesma, então você só vai ficar agoniado durante 4 meses. Eu falei, é mesmo. Aí eu tinha ouvido falar de uma banda que tinha vendido discos ou CDs, ou não sei se era digital do jeito que era, num sistema de pague quanto quiser. E eu falei no dia 13 de dezembro, falei, bom, vamos fazer isso daí, porque vamos tentar. Se der, deu, se não der, não deu. E eu botei para funcionar a primeira máquina, um sistema chamado Pague Quanto Acha Que Vale. Fez assim, ó. Cresceu. Cresceu, mas cresceu mesmo. A venda multiplicou por 10, a receita multiplicou por 4, o resultado multiplicou por 4. Então a gente passou de fechando para contratando. Nós estávamos com 4 funcionários. Nesse meio de tempo a empresa Ainda no metrô? Ainda no metrô. Ainda no metrô. A gente estava com 4 funcionários. Nesse meio de tempo a gente ganhou o prêmio Endeavor, ganhou o prêmio da o maior prêmio de responsabilidade social do Brasil, à frente de todos os grandes conglomerados, que foi um prêmio do Valor Econômico, com o Instituto Etos e o Acatu. Nós fomos a história de um livro chamado 101 Innovation Breakthrough, que foi publicado pela Monitor, pré-selecionou 400 empresas no mundo. Dessas 400, 101 foram selecionadas e o caso da 24/7 era o cover story, era a história de abertura do livro. E depois da gente vinham algumas empresas que talvez você conheça, tipo Adidas, 3M, Google, Facebook, Skype, Apple, Coca-Cola, Toyota, Circo de Soleil e outras assim. Foi uma puta honra isso daí. E esse prêmio de responsabilidade social também, nós éramos em 5, eu e mais 4. Nessas épocas que aconteceu, a mesma coisa para os prêmios da Endeavor, esse tipo de coisa. E tinha uma quantidade de mídia descomunal. Mas voltando para a desgraça, né, que a gente tem que falar um pouco de coisa boa no meio da coisa ruim, quando mandaram tirar as máquinas, a gente reduziu, a gente estava com perto de 40 máquinas funcionando e ficamos com 15, eu acho. E prejuízo, e quando entrou esse negócio do Pague Quanto Acha Que Vale, a empresa floresceu e estava para fechar. Ia fechar no dia 23 de dezembro, ia ter só o dinheiro para pagar os funcionários, e eu não sei como é que ia fazer para resolver. Funcionário, imposto, eu sempre mantive em ordem, sempre mantive imposto em dia, e eu não sabia como é que ia fazer para pagar banco. Eu sei que arrumou minha vida, ficou bacana, tudo lindo, maravilhoso, voltei a sorrir, contratei, a empresa saiu de 4 para 19 funcionários, e estava tudo indo muito bem, e logo em seguida veio a primeira caceta em cima disso daí. Porque a gente colocou umas caixas vermelhas, tipo aquelas de liquidação, e tinha na época um funcionário do metrô chamado Robson, que era o gerente da área, e ele uma reunião com 10 pessoas na sala, não era uma reunião com 2, 3, mas umas 10 pessoas, que falaram assim, não, nós não queremos que você coloque vermelho. Eu falei, por que não vermelho? Porque eu não gosto da cor. Eu falei, que coisa esquisita, né? Não, porque eu não gosto da cor, essa cor é muito ruim. Eu falei, mas escuta, está fazendo vender, nós não estamos falando de vender porcaria, nós estamos falando de vender livro. Não, tem que tirar, e a gente tirou e caiu 35% a 40% da venda. Aí teve outra reunião, eu falei, gente, nós estamos deixando de entregar 400 mil livros por ano
para essas pessoas que têm dificuldade de acesso. Ah, mas eu não gosto de vermelho. Eu falei, vocês não vão para o céu, vocês não têm ideia de quantas pessoas estão melhorando a saúde, quantas pessoas estão saindo da marginalidade, quantas pessoas estão aprendendo mais, está se tornando mais competitivo, o mercado está melhor, quantas pessoas estão mudando de vida, mas eu não gosto. E esse negócio deixa a gente deprimido, né? Mas vamos lá. E baixou e a gente vai reinventando o jeito de fazer. E o tempo todo essa empresa foi reinventada não sei quantas vezes por conta de absurdos dessa natureza. Aí teve uma licitação, falei, bom, vamos para a licitação, graças a Deus vão ter estabilidade. Aí teve essa licitação, eu ganhei acho que foram 21 pontos e pau na máquina e mexe, estava indo bem, estava caro, mas estava sustentando, a gente estava com a máquina na linha amarela também. Aí chegou uma hora, o nego bota a máquina vendendo revista e livro do nosso lado. Caiu 40% do nosso faturamento. Mas do lado que eu estou dizendo é grudado, não é perto. Aí eu falei, escuta, que absurdo. E colocando máquinas também, sem licitação de outras coisas, pagando sem licitação, sem garantia de depósito, sem seguro e pagando metade do que eu pagava. Se isso aí não é concorrência desleal, se não é jeopardizer ou fomento de desgraça, eu não sei mais o que é. E chegou uma hora que eu parei de pagar o metrô e acionei o metrô. E aí, pelo valor da ação, porque a gente estava para receber investimento, uma empresa bonitinha. Você imagina uma empresa uma empresa que eu considero de cunho social, com fins lucrativos. Nesse negócio de ser social, você tem que ter fins lucrativos também. Se não tiver empresa social só com ONG, você não vai resolver todos os problemas. Mas uma empresa que te dá acesso à leitura e fomenta a leitura do jeito que a gente fomentou, pagando R$500 mil por ano ao metrô, ainda para os aluguéis, aí bota uma concorrência desse tipo, matou a empresa e botou as finanças da empresa para o buraco, e a gente acionou. Eu pedi justiça gratuita, porque a empresa estava indo para o beleléu, não foi dado, então baixou o valor da causa, entrou de novo, e o juiz deu uma liminar de manter sem pagar aluguel. Eles fizeram uma defesa de 700 páginas, uma encheção de linguiça que não tinha fim. O juiz manteve, depois eu não sei se trocou o juiz, o que aconteceu, mas a gente perdeu em primeira instância. Nós estamos recorrendo, mas recorrendo sem as máquinas, então teve que tirar, foram tirando as máquinas, e a empresa, acabou a receita da empresa, de uma hora para outra. Então, esse tipo de coisa a gente vê como um paradoxo, porque eu dou uns 30% do meu tempo para desenvolvimento de empreendedorismo nesse país. Eu sou conselheira do Sebrae de São Paulo, do Sebrae Nacional, eu sou diretor da AMPEI, eu faço parte da agência USP de inovação também, que é uma empresa, que é uma entidade para manter empresas e trazer empresas para cá. Então, o que eu vivi e o que eu faço é uma coisa assim que parece que não cabe, né? Você sendo exprimido pelo metrô, que é um órgão do governo do estado. Eu também fui, na época, em uma certa altura, quando entrou o governo Alckmin, eu falei, bom, vai acabar isso aqui, porque no governo Alckmin eu recebi muito apoio da outra vez, antes do Serra, mas eu fui, entreguei paper para ele, não sei o que, nada aconteceu, continuou essa pressão que estava tendo em cima da gente. Eu sei que não tem mais nenhuma máquina da 24/7 no Isso metrô. hoje, estado de final de 2017, esse não, é o momento? Agora, durante esse ano. Eu estava fazendo uma viagem a trabalho, o pau cantando aqui. Eu sei que não tem umas máquinas ainda na linha 4, que é o metrô privado, e as máquinas 24/7, a 24/7 parou de operar. E nesse meio de tempo a gente vai fazendo outras coisas, porque eu estava vendo que a coisa estava ficando feia, e comecei a fazer consultoria, porque eu sempre fiz mentoria de graça para Deus e o mundo. E aí falou, eu vou ter que começar a cobrar, porque o negócio está ruim. Pagar as contas, né? Tem que pagar as contas. E tem algumas coisas que estão acontecendo, e o que eu estou tentando fazer agora, eu não quero parar, porque esse serviço de entrega de livros, a gente ficou com um estoque gigante lá de livros, ficou nessa parada. Então eu quero ver se a gente faz uma campanha, estou desenvolvendo uma campanha, para que a gente venda esses livros e eu possa continuar a dar acesso à população, só que eu não vou entregar para quem comprou. A ideia é vender os livros e entregar o estoque para
bibliotecas públicas, escolas públicas, para poder entregar, para fazer duas coisas. A gente entrega os livros, continua, eventualmente esse negócio continua, a gente continua entregando junto com outras atividades, outras ações de incentivo à leitura. Porque são 7,5 milhões de livros, não é um negócio assim pequeno não. Que é o total de vendas até hoje. É, as vendas da história da empresa. Olha só. Então, essas coisas são bonitas, né? A gente tem uma mídia muito grande, todo mundo sabe as Claro. coisas bacanas, Claro. mas dificilmente sabe das coisas ruins que acontecem na empresa, o que a gente apanha por aí. Todo mundo gosta de falar o bacana. Eu não tenho problema nenhum de falar as desgraças que a gente sofre, porque acho que as pessoas têm que aprender e tomar um cuidado muito grande quando for negociar, principalmente onde não existe, não posso generalizar, mas isso daí foi de atitude de uma, duas pessoas, 3 pessoas Claro, do metrô, sim. porque o pessoal do metrô sempre tratou a gente maravilhosamente bem, com exceção de 3 ou 4 que sabe que cebola podre estraga o negócio, né? Estraga a salada inteira, né? Mas é essa nossa vida aí, a gente não baixa a cabeça, vai tocando o barco, sabe que é uma posição transitória de bolso vazio, né? Sim, sim. Mas eu tive que mandar embora quase todos os funcionários da empresa, recolher, parar tudo, desmobilizar é uma coisa muito cara. Graças a Deus tem gente apoiando, emprestando dinheiro, fazendo outras coisas desse tipo para poder equalizar e já a gente está com a vida arrumada de novo, porque não é uma característica minha esmorecer, baixar a cabeça. A gente vai e inventa outra coisa para fazer. Fábio, muito obrigado, uma experiência absolutamente rica. E você capturou a ideia desse canal Vida Empreendedora, que é trazer essa história real, inclusive com esses percalços. Não é fácil falar sobre esses sacrifícios que você passou, sobre esses problemas que você passou, que na verdade está passando ainda. Mas é isso que é o espírito que acho que você se imbuiu tantas vezes, de educar os indivíduos, de trazer valor intelectual às pessoas, seja por meio da 24/7, seja por meio desse momento agora, que de mais uma vez você demonstra o quanto, no fundo, a sua preocupação é essa transmissão de conteúdos às pessoas. Muito obrigado. Queria te pedir a última palavra. Pois não. Que recado você daria para o jovem empreendedor? Faça as coisas direito, que jeitinho não dá certo. Muito bom, ótimo. Muito obrigado. De novo, um super agradecimento. Parabéns pela sua história, que é isso que fica. E queria agradecer a você por acompanhar a Vida Empreendedora, com essa história linda do Fábio, e espero que tenha integrado a você conteúdo, que você possa ser o melhor empreendedor, o melhor profissional por meio dessa história. Muito obrigado, continue nos acompanhando.